Que maravilha eu poder estar de volta e mais uma vez ao seu lado, participando de uma celebração tão especial como esta, que hoje faz com que nós nos reunamos em nossos lares, em nossas famílias, com nossos queridos, para externarmos toda a gratidão ao Pai Celeste pelo cuidado que Ele tem demonstrado ter para conosco. Que bom eu estar aqui ao seu lado. Obrigado, viu, Pastor Ronaldo, pelo seu carinho, pela maneira como o senhor sempre me acolhe e pela maneira como o senhor me pastoreia também, porque nos momentos difíceis da minha saúde, pelos quais eu passei nesses últimos 45 dias, você, seus irmãos, nossa família, vocês foram instrumentos abençoadores em minha vida. E eu quero agradecer não só a minha família, mas aos meus amigos, né, as ovelhas do rebanho de Deus, meus preciosos amigos que têm estado ao meu lado, cuidando tão bem de mim e da minha família. Não me faltou nada, aquele cuidado diário, constante, incessante de cada um de vocês. Isso me trouxe ânimo, renovou as minhas energias e deu ao meu coração a certeza de que este caminho que tomamos, este projeto que estamos desenvolvendo, há de ser aperfeiçoado até o dia do seu amado Filho Jesus. Então, para mim, é um privilégio estar do seu lado, privilégio, mais uma vez, juntos participarmos desta celebração. Eu queria compartilhar com vocês o momento do meu coração que eu estou vivendo. Tem sido um tempo para mim realmente de revelação interior. Tem sido um momento especial na minha vida, quando o Espírito do Senhor tem me ajudado a observar algumas facetas importantes da história da humanidade e particularmente da história do seu povo, do seu Israel, que hoje nós somos os continuadores desta história. Nós somos hoje o Israel de Deus, né, do Novo Testamento. E eu, com muita gratidão, observando todos os fatos que estão envolvendo a humanidade, observando os fatos que estão trazendo traumas, preocupações, temores, ansiedade, angústia entre as nações e também aqui entre nós, eu fui observar a Escritura, fui analisar a Escritura, observar as verdades que a Escritura traz, falando a respeito do propósito, da vontade do nosso Pai em relação à vida do seu povo, à vida de sua família e, particularmente, à humanidade também. Como filhos de Deus, nós estamos aqui como os representantes do nosso Pai. Somos os herdeiros de Deus, somos o co-herdeiro juntamente com o seu Filho Jesus. Somos, portanto, os continuadores do ministério que Jesus começou aqui entre nós e que nós somos os responsáveis por dar continuidade ao seu ministério. E eu estava aqui pensando, né, nesses fatores todos que estão trazendo tanta tristeza, tantos traumas, tanta ansiedade, tanta angústia, né, e tantas circunstâncias que se renovam cada dia, trazendo interrogações das mais variadas, das mais diversas ao coração das pessoas. Pensava aqui sobre uma questão fundamental. A história dos avivamentos, ao longo da história da nação israelita e mesmo da Igreja de Jesus e dos dias em que nós vivemos, me parece que se repete. Eu estava observando aqui, por exemplo, uma experiência de Salomão. Salomão, que havia sido separado pelo Senhor para ser o construtor, né, lá da sua casa. Lá estava ele todo feliz, havia ele ordenado todas as coisas, havia ele edificado a casa, como dizia ele, para o Senhor, o templo. Lá estava ele todo feliz, todo satisfeito com esta edificação. E é interessante, quero despertar no seu coração esta questão. Interessante é que o Senhor, diante de toda esta alegria do coração de Salomão, o texto de 2 de Crônicas, lá no capítulo 7, a partir do verso 12, diz que o Senhor apareceu a Salomão e disse a ele: olha, Salomão,
eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Salomão, preste atenção. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Sabe o que me chamou a atenção? Foi exatamente esta questão. O Senhor está dizendo, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, o Senhor está dizendo, o responsável por estas catástrofes sou eu mesmo. Parece uma incoerência, parece um Deus cheio de amor dizendo que Ele enviará gafanhotos e os céus não darão mais chuva e que a peste, que os vírus e esses males todos virão. Parece que Deus está, Ele mesmo, indo de contra a sua própria natureza, que é amor. Mas o que isso significa? O Senhor está dizendo o seguinte, lembre-se de uma coisa, que se eu permitir que venham estas situações sobre a humanidade, o meu povo, eu quero falar com o meu povo, porque se o meu povo se humilhar, e o meu povo orar, e o meu povo me buscar, e meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. E parece aqui, meus queridos, que o grande responsável por abençoar esta terra é o povo de Deus, é a família de Deus. Hoje, nos dias que vivemos, são os cristãos. Onde estão os cristãos que devem abençoar esta terra? Os cristãos foram chamados para abençoar esta terra, não é para ensinar religião, não é para falar a respeito das suas conceituações religiosas. Foram chamados para abençoar esta terra, fazendo diferença nesta terra, através de um estilo de vida que lhes proporciona um testemunho fiel do projeto e do propósito que Deus, nosso Pai, tem para com o ser humano. Deus está dizendo, quem é o responsável por abençoar esta terra? São vocês, meu povo. Eu quero falar com vocês. As Escrituras falam que a justiça sempre começa pela casa de Deus. A correção começa sempre, em primeiro lugar, com os filhos. Então Deus está querendo falar com o seu povo sobre as suas responsabilidades. Quando nós questionamos estas questões que estão surgindo aí, os grandes projetos, né, relacionados com aborto, relacionado com ideologia de sexo e outros problemas mais, ficamos discutindo, questionando, batendo nas pessoas para que elas mudem de atitude, quando o problema não é elas mudarem de atitude. O problema é nós termos um comportamento segundo o propósito de Deus. Deus está querendo dizer, quem é responsável por abençoar é você. Quem tem que fazer a diferença é você. Quando Jesus veio e perdoou Zaqueu, perdoou a adúltera, ele não questionou os pecados, as misérias, ele não combateu as grandes práticas criminosas das pessoas. Jesus veio e disse, assim como o Pai ama vocês, eu amo vocês também. Eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham vida com abundância. O Pai ama de tal sorte você que convida você para vir ao Filho dele dizendo,
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus não tem prazer na desgraça das pessoas. Jesus não tem prazer, não senhores, não senhoras. Jesus tem prazer em perdoar, porque ele veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. Que gostaria de falar com você exatamente isto. Nós estamos atacando os efeitos, mas a causa principal das desgraças que multiplicam-se entre as nações é que nós, como filhos de Deus, temos deixado de fazer a nossa parte. Temos deixado de abençoar as nações como deveríamos abençoá-las. A igreja tem que ser a consciência moral, né, das pessoas, das nações, dos governos, mas não ela se intrometer para dizer este é o caminho, esta é a direção, mude aqui, faça lá, abandone aqui. Espera, o senhor está dizendo, faça você. Se você tem dúvidas em relação a como está a sua família, trabalhe com ela. Hoje em dia, os filhos dos chamados líderes e muitos cristãos, os filhos estão abandonando a sua fé. Por quê? Porque dentro da própria casa eles não encontram um referencial genuíno. Encontram um discurso e uma prática completamente diferente. O Senhor está dizendo, a bênção irá até as nações, se vocês, que são o meu povo, se vocês se humilharem, se vocês me buscarem, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, se vocês ouvirem a minha voz, arrependidos, humilhados, quebrantados, vocês abandonarem esta prática pecaminosa que vocês costumeira e sistematicamente têm praticado, eu perdoarei os pecados de vocês e sararei esta terra. Então o Senhor estava dizendo para Salomão, se surgir isto no meio desta situação, se surgir isto no meio da história deste meu povo, lembre-se que a responsabilidade de Salomão é do meu povo em abençoar esta terra, de abençoar o órfão, o oprimido, o fraco, o necessitado, a viúva, o desesperado, o desalentado. É a minha família, dizia o nosso pai, são os meus filhos que vão abençoar esta terra. Então você foi chamado para abençoar esta terra e começa comigo e com você. Falando sobre esta questão dos avivamentos, eu estava e tenho praticado isso muito, falando com a liderança, com os nossos pastores e tudo, sobre esta questão, e tenho dito para eles o seguinte, que avivamento não é uma série de conferências evangelísticas maravilhosas, fantásticas. Não, senhor. Avivamento é um genuíno despertamento em que o povo de Deus é chamado pelo Espírito Santo para a realidade de uma nova vida, de uma atividade inteiramente nova. A oração deixa de ser um mero hábito, um mero dever, e torna-se uma explosão da alma que anela em buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Esse é o segredo do avivamento. O Espírito Santo é que nos leva à intercessão, ao quebrantamento, ao louvor e à comunhão. E o derramamento do Espírito Santo sobre a vida daqueles que o buscam fazem com que este coração seja quebrantado, cheio do amor de Deus, aos irmãos, às almas perdidas, ao mundo sem Deus. Começa conosco, começa comigo e com você. Dentro do seu lar, começa com você, com sua família. Não é com a família do vizinho, não é com a família desse governante ou do outro governante. Isso é problema deles. Começa com você. É você que é o representante fiel da família de Deus para abençoar as famílias da terra, pois essa era a promessa que Deus fazia através de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, querida, se as famílias da terra estão sendo amaldiçoadas, a responsabilidade está com quem? Com os governantes? Para com isto.
Está comigo e com você, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem que amam a Deus. Sua prioridade é a sua família. E tenho dito costumeiramente, perca tudo, mas não perca a sua família, perca a sua posição, perca o seu status, perca as suas riquezas, perca o seu poder financeiro, perca tudo, mas não perca a sua família. Pois Deus quer usar a sua família para abençoar as famílias da terra. E num avivamento Deus leva homens e mulheres à estaca zero, quando eles perdem toda a sua autoconfiança e desejam agora os caminhos do Senhor. Por isso, o que nós precisamos nesses dias é considerar que almejar um verdadeiro avivamento na nossa nação significa que nós não vamos nos ater a formas, a fachadas, mas é um avivamento de conteúdo. Avivar é recebermos a vida de Deus. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Foi o que aconteceu quando o ser humano estava morto em delitos e pecados e ele recebeu esta vida abundante através da sua inclusão na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus. Fomos incluídos neste grande milagre para perdermos a nossa vida de pecado e ganharmos uma vida de justiça e de santidade. E ressuscitados juntamente com Ele, ganharmos esta vida abundante, esta vida nova, que há de abençoar todas as famílias da terra. Portanto, se queremos um avivamento poderoso na nossa nação, vamos parar de pensar em formas. O primeiro passo a ser dado é acertar a nossa vida com Deus. Diz a Escritura, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eu não vi até agora o povo de Deus se humilhando. Não vi. Ouvi orações de comando, de guerra, de ordem, de mando, de faça, aconteça. Para com isto. É este povo que se humilha, diz, Pai, pequei contra os céus e perante ti, Pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. É a história do pródigo que tem que se repetir na minha e na sua vida. Reconhecer que errei, que pequei, que falhei. Não é o mundo ao meu redor que falhou. Fui eu. Eu, como filho de Deus, deixei de praticar as verdades fundamentais que o meu pai havia deixado para que eu as praticasse. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, portanto, acertar a nossa vida com Deus, corrigir estas questões que precisam ser corrigidas. Estou certo que até este momento em que nós estamos voltados mais para dentro da nossa casa, por causa desse isolamento social e tudo, desta quarentena, acho que isso tem proporcionado para muitos de nós conferir aonde nossos filhos estão neste momento vivendo dramas, tristezas, dificuldades, e aonde precisamos trabalhar com eles. Agora chegou o tempo de você ter mais tempo com sua família, com a sua esposa querida, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. É um momento que o Senhor está dizendo, aí está, é a partir da sua casa, da sua família, que eu quero promover um poderoso avivamento entre as nações. Pecado deve ser extirpado definitivamente. E pecado tem que ser tratado como pecado, viu? Não é como fraqueza, nem como doença, nem como ignorância, nem como hereditariedade, ou então um trauma psicológico. Qualquer desejo por avivamento que não venha a reconhecer o pecado e a abandoná-lo é leviano. Finney, o grande servo de Deus, dizia que o povo de Deus podia ter um avivamento quando ele quisesse, quando ele estivesse disposto a pagar o preço. A dificuldade não está com Deus, não, senhores, nem com o Espírito Santo e nem com as Escrituras. Deus ama os perdidos. Deus ama os perdidos. Só de pensar que eu sou responsável pelas situações que o mundo todo está vivendo. Que a igreja de Jesus deixou de cumprir com o seu projeto, com o seu propósito. Há países até hoje em dia que são países pós-cristãos, onde o cristianismo já foi abandonado. As famílias deixaram de priorizar o ensino das verdades, fazer dos seus filhos discípulos de Jesus, né? Tratar sua esposa com o amor de Cristo, como ele ama a igreja, e coisas dessa natureza. Quando o mundo deixa de ser abençoado por mim e por você,
aí estão as consequências. Então, quero dizer para você, o grande responsável por abençoar este mundo sou eu e você. Nós somos a igreja de Jesus. Se o nosso estilo de vida, não de condenação dos perdidos, ele não veio para condenar perdidos, ele veio para condenar os hipócritas, os religiosos. Esse sim, esse Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Esse ele tem ais na escritura de condenação. Ai dos falsos religiosos que dão a volta no mundo inteiro para fazer um discípulo e depois de terem feito, tornam 2 vezes filho do diabo. Sabe, queridos, nós estamos sendo chamados a atenção sobre esta questão e sobre esta verdade. Na verdade, avivamento é o homem levado a olhar para si mesmo e então, descobrindo suas misérias, fraquezas e necessidades, ele é levado a arrepender-se, confessando com lágrimas e tristezas os seus pecados. Hoje em dia, nós estamos vendo vários grupos chamados de cristãos que estão declarando terem experimentado poderoso avivamento. Por quê? Disseram eles, mudaram as suas formas de culto, de celebração. Porém, não há nem arrependimento, nem mudança de vida. Só mudaram a forma, mudaram os nomes. Agora tem vários nomes que estão sendo colocados, né, para poder identificar com a nova onda religiosa que assola a igreja de Jesus nos nossos dias. Quando abandonamos o primeiro amor e deixamos de praticar as primeiras obras. E o resultado é exatamente este. Mudaram as formas de culto, mas não mudaram a de vida. Continuam desonestos em seus contratos, seus negócios. Hoje há em sua vida infidelidade conjugal. Não abandonaram a mentira, não abandonaram a maledicência, não abandonaram o ódio, o rancor, as pelejas, as contendas, as palavras torpes, as palavras imorais. Estão envolvidos com pornografia, imoralidade, com um namoro desonesto, com fornicação. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Sepulcros caiados, disse Jesus, hipócritas. No avivamento, sabe o que acontece? A pregação do Evangelho de Jesus, o Evangelho do arrependimento, da mudança de vida, da nova criatura, realiza o milagre de transformar o iníquo pecador num santo e justo Filho de Deus. Quando estudamos a história dos avivamentos, observamos que eles começaram com a humilhação, com a confissão, por parte dos filhos de Deus, do povo de Deus. História dos avivamentos no Velho Testamento, que vou falar com vocês oportunamente sobre esse assunto, mostra exatamente isso. Quando o povo de Israel, né, estava vivendo em iniquidade e o mundo ao seu redor em guerras e conflitos, o grande problema era esse. Quando o povo de Deus se voltava para o arrependimento e a confissão e abandonava os seus maus caminhos, os seus pecados, Deus vinha com a sua graça e dava novamente uma outra oportunidade de uma nova vida. Quero dizer-lhes que este é o segredo. Não existe avivamento senão aquele que é produzido por uma oração sincera e fervorosa dos filhos de Deus. A oração é o maior poder sobre a terra. As fontes de Deus são liberadas, o Espírito Santo tem a oportunidade de manifestar a sua soberania. E a maior coisa que podemos fazer para Deus, sabe qual é? Dizia o Dr. Tozer, é orar. Que a maior coisa que podemos fazer para os homens é interceder. Portanto, quero deixar esse desafio no seu coração nesta hora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, arrepender-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e confessá-los e abandoná-los, e me buscar, eu vou ouvir a oração que se fizer nesse lugar. Eu vou perdoar esses pecados, eu vou transformar esta vida, eu vou abençoá-la. Cessará, portanto, a esterilidade espiritual de muitos chamados cristãos e de muitas igrejas que nos nossos dias multiplicam-se por aí. Por vezes, pensamos que se a gente conseguir alcançar uma melhor tecnologia espiritual específica para dada
comunidade que então ela vai prosperar. Você tem que arranjar uma forma, né, um jeitinho dela poder ganhar alguns valores a mais, mercadológicos, do mundo gospel. Ela vai melhorar, vai ser um espetáculo, vai concorrer com as demais e vai ser uma coisa extraordinária. Deus não tem compromisso com métodos ou com estruturas. Deus tem compromisso com homens totalmente entregues em suas mãos. Totalmente entregues em suas mãos. Se desejamos que venham as transformações tão necessárias para a nossa pátria e para as nações do mundo, devemos nos empenhar para que o verdadeiro avivamento seja experimentado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e nas nossas comunidades. E então o mundo ao nosso redor provará a grandiosidade e a soberania de um Deus fiel e de um Deus que é cumpridor de sua palavra. Um verdadeiro avivamento produz mudanças transcendentais, profundas na nossa sociedade. Por isso precisamos de um avivamento poderoso, começando com a Igreja de Jesus. E avivamento, repito, não é mudança de estrutura, de cultos ou de celebrações ou de palestras. É o povo que se humilha, que reconhece seu pecado e sua miséria, vai para o altar de Deus e lá, em busca da misericórdia e da graça de Deus, recebe realmente coração transformado, uma mente completamente transformada pelo poder maravilhoso do Espírito Santo que vem operar em nós e através de nós. Então, concluindo, quero dizer, o segredo está comigo e com você. Se nós queremos que este mundo seja abençoado, precisa começar com a gente. Não é começar com o mundo lá fora. O problema não são os nossos governantes. O problema é a Igreja de Jesus. É a Igreja de Jesus que muda os seus conceitos e a sua prática de vida torna-se assintosa, mesquinha, violenta, perniciosa, causa divisões, contendas, iniquidade. Esta não é a história da família de Deus. Jesus veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Portanto, ele não tem prazer na morte do ímpio, e muito menos na morte e desgraça do justo. Como Igreja de Jesus, quero convidar você, neste momento tão especial de celebração desta hora, para nós nos olharmos para nós mesmos e observarmos aonde devemos experimentar mudanças e quais pecados devemos nos arrepender, quais pecados devemos confessar, quais pecados devemos abandonar. E estou certo que o poderoso avivamento virá sobre a sua vida. E só para finalizar, avivamento começa com um pequeno grupo, não é com grandes concentrações extraordinárias, concentrações públicas, não, senhor. História dos avivamentos fala do início dos avivamentos, em pequenos grupos, lá no lar, na família, no grupo de líderes que reunia-se. Assim é a história dos avivamentos. Começa com um grupo pequeno e alcança multidões. Primeiro comigo, depois com as multidões. E comigo começa pelo arrependimento, pela confissão, pelo abandono, pela oração e pela certeza de que o Senhor há de curar, há de sarar esta terra. A peste há de cessar quando o povo de Deus se levantar com um coração humilde e quebrantado, sem jactância ou orgulho, e dizer: Pai, pequei contra os céus e perante Ti, não sou digno, Pai, de que Tu me perdoes, mas sei que me perdoarás, porque Tu me amas. Pai amoroso, em nome de Jesus, eu oro abençoando agora este meu querido irmão e essa minha querida irmã. Que neste tempo extraordinário de confronto conosco mesmos, do Teu Espírito Santo, nos mostrando a raiz do nosso problema e a raiz das carências e necessidades das nações, eu oro, Pai, pedindo que Tu uses de misericórdia comigo, com os meus irmãos, com a Tua igreja e com aqueles que se chamam de Teu povo. Que nos perdoes os pecados da nossa negligência, da nossa falta de amor, os pecados do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa jactância. Que nos perdoes esses pecados, Senhor,
que tem trazido tanta desgraça para as nações. Confessamos aqui, Senhor, o nosso compromisso de abençoar as nações através deste novo tempo de intimidade, de comunhão contigo, com tua palavra e com teu Espírito Santo. Ora, abençoando a cada um dos meus queridos agora, no nome do teu amado Filho Jesus, assim seja.